5 Leveling Weavers in THE Apocalipse capítulo 21 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. Um gemido involuntário escapou dos lábios de Mateu. O baque surdo de seu corpo batendo na parede de concreto do prédio não era um bom presságio. Mas o estalo metálico que se seguiu e a sensação de frio sob os dedos de Matt anunciaram o importante. Eu consegui, Mateu sussurrou, lutando contra a dor momentânea causada por bater na parede. Ele então respirou fundo várias vezes para se acalmar. Bem, então não vamos perder tempo, pensou Matt, abaixando-se o máximo que pôde antes de olhar para baixo. Maldição! Mateu xingou quando percebeu o único erro que não havia explicado. Mesmo esticado o máximo que podia, seu pé ainda balançava a alguns centímetros da moldura da janela. Se eu simplesmente cair, provavelmente vou escorregar, pensou Mateu, mordendo os lábios. Havia apenas tanto tempo que ele poderia passar teorizando enquanto estava pendurado no alfipipe. Não havia como dizer quando os parafusos que o mantinham no lugar cederiam. O que era ainda pior, porém, era que Mateu não era atlético o suficiente para continuar pendurado assim. Alguma coisa, pensou ele, olhando desesperadamente em volta para encontrar um local mais fácil para ele descer. E lá estava, perto do ponto médio do comprimento do edifício. Um cano de esgoto descia por toda a altura do prédio. O problema era que Mateu estava perto do ponto central de todo o complexo, não no meio da asa. Eu não tenho muita escolha, eu acho, Mateu murmurou sob seu nariz enquanto tomava uma decisão. Ranger. O cachimbo soltou um longo grito de lamento, significando que estava sob muito estresse. Afinal, quase nenhum tubo de drenagem foi projetado para suportar o peso de um ser humano. Por favor, espere um pouco, Mateu implorou em seus pensamentos, lentamente movendo seu corpo de lado através da parede externa da escola. E abaixo dele? Não havia nada. Apenas uma longa distância até o chão, e então terra dura e inóspita, que atualmente estava cheia de zumbis para arrancar. É melhor não cair, eu acho, pensou Mateu, tentando esclarecer a situação. Porque na posição em que ele estava agora, ele só podia tentar enganar a si mesmo para pensar positivamente. Já que não havia uma única coisa que pudesse fazer Matt se sentir otimista. Pouco a pouco, Mateu atravessou a parede. Ele só conseguiu alcançar metade do caminho antes que os ruídos ocasionais feitos pelo cano de esgoto se tornassem constantes. Não vai durar muito mais, pensou Mateu, apressando seus movimentos. Infelizmente, ele não era nada atlético. Claro, o sistema o ajudaria a crescer mais rápido do que qualquer um sem ele. Mas ele ainda não começou a crescer adequadamente. Droga, Mateu apertou os lábios, transformando-os em uma linha fina. Normalmente, acho que não conseguiria, pensou enquanto mantinha as mãos em movimento. E então, um parafuso se soltou. Um dos suportes em que o alfipipe estava preso à parede se soltou. Foda-se, Mateu xingou baixinho enquanto apressava as mãos. Mas também não foi uma tarefa simples, pois sua exaustão começou a atingir os músculos de Mateu. Outro parafuso se soltou, fazendo com que todo o cano balançasse ameaçadoramente. Costumava ser um suporte estável para as mãos de Mateu, mas agora estava lentamente se tornando um desafio apenas continuar segurando-o. Pressa! Mateu gritou em seus pensamentos, movendo desesperadamente as mãos para o lado. Ele estendeu a mão para o tubo vertical. O terceiro parafuso se soltou. A linha horizontal da qual Mateu estava pendurado quebrou repentinamente, fazendo com que a parte com Mateu balançasse para longe da parede e depois para baixo. Estava a apenas alguns momentos de romper completamente. Inferno! Mateu gritou em sua mente, aterrorizado além de qualquer medida. No entanto, antes que o pânico tomasse conta de seu corpo, ele simplesmente olhou para frente, bem na direção da janela que queria alcançar. Mateu congelou por um momento quando viu mais do que esperava no reflexo do vidro. O cano rachou novamente, outro parafuso se soltou. A coisa toda caiu ainda mais,
ameaçando que era abaixo do nível da janela que Mateu queria escalar. Agora, Mateu forçou-se a balançar para frente, apesar disso comprometer claramente a integridade estrutural do tubo. Mas agora, ele estava simplesmente muito longe da janela para alcançá-la. Mateu jogou as pernas para frente, dobrando ainda mais o cano ao se aproximar da janela. Então, o último dos parafusos que mantinham o cano preso à parede cedeu. Mateu largou a peça de metal, pois ela não lhe servia mais de ajuda. Ele estava caindo. Não havia como negar. O balanço de Mate deu a ele algum impulso para frente, mas não chegou nem perto da atração gravitacional do planeta. Foda Mate gritou quando suas mãos bateram na moldura da janela, deslizando pelo vidro apenas para acabar batendo no alambique. Não, não, não. Mate movia-se com as mãos, tentando desesperadamente agarrar alguma coisa. Mas não importa o quanto ele tentasse, suas mãos continuaram a deslizar pelo metal da janela. E então, os dedos da mão direita de Mateu se engancharam em alguma coisa, dando ao jovem algo para agarrar. Ófilo que Mateu gritou quando todo o peso de seu corpo descansou apenas na ponta dos dedos de sua mão direita. Ele podia sentir seus tendões gritando de dor, prontos para estourar a qualquer momento. Um último pedaço. Mateu gritou em sua alma, retesando os músculos enquanto balançava o corpo para o lado, alcançando o suporte com a outra mão. Uf! Mateu soltou um longo suspiro quando finalmente conseguiu se estabilizar na parede. Seu corpo estava queimando, exausto além de qualquer medida. Era apenas uma questão de tempo. Mas Mateu ainda conseguiu reunir alguns resquícios de sua força para se levantar. Só quando se sentou em segurança no parapeito da janela Mateu deu um suspiro de alívio. No entanto, ao olhar para o vidro da janela, seus sentimentos se tornaram conflitantes. Por um lado, ele quase se desesperou ao ver os monstros rastejando por toda a sala que ele queria invadir. No entanto, quando viu seu próprio reflexo na janela, Mateu não pôde deixar de engolir um gole de sálvia. Porque agora que ele podia ver em seu próprio reflexo, Mate podia ver as mesmas janelas informativas que ele viu acima de Nadia antes, agora flutuando sobre ele. Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 22. O que diabos é isso? Mateu murmurou, olhando para seu reflexo na janela. Seu rosto estava como sempre tinha sido, talvez com um leve acréscimo da extrema exaustão no fundo de seus olhos. Mas o que despertou o interesse do jovem brilhou por trás de seu reflexo em um lugar que ele nunca seria capaz de ver normalmente, host do sistema das esposas. Nome: Mateu Carian. Idade: 19. Nível: 11. Raça: humano evoluído. Classe: titular do sistema. Estado: desesperado. Mateus Carian. Nível: 11. Vitalidade: 13. Brown: 13. Agilidade: 14. Mente: 0. Arcano: 0. Total: 20. Níveis acumulados: 1. Mate demorou um pouco para decifrar todas as palavras que podia ver na janela, dado quão distorcida e invertida a imagem estava. Essas são minhas estatísticas? Mateu perguntou, lutando para aceitar a realidade diante de seus olhos. Era simplesmente mais fácil supor que tudo era apenas uma ilusão, uma miragem de sua mente cansada. Foi mais fácil, embora Mateu já estivesse bem ciente da existência de seu sistema. Não posso me dar ao luxo de não acreditar no que vejo, pensou Mateu, cerrando os dentes. Mas também não posso esperar muito dessas estatísticas, ele notou rapidamente, seu humor piorando. Scree. Os zumbis da classe finalmente perceberam, voltando sua atenção para a estranha sombra atrás da janela. Ou talvez fossem os barulhos que Mateu fazia que os atraíam. Não importava. Estou ficando sem tempo, pensou Mateu, puxando sua espada e se apoiando contra o que quer que encontrasse no alambique da janela. E então, enquanto esperava pelo melhor e rezava para deleites de sua alma pecaminosa, Mateu atingiu a janela com o cabo de sua espada. Mas o pomo de sua espada apenas ricocheteou no vidro, fazendo com que a mão de Mateu voasse para longe da moldura da janela. E com o peso adicional da espada puxando sua mão para baixo, o jovem quase perdeu o equilíbrio,
algo insanamente precioso quando pendurado por sua querida vida dentro da estreiteza da borda da janela. Como esperado das janelas da escola, Mateu pensou sombriamente, apenas para rir um pouco quando percebeu o benefício real desse tipo de construção. Pensar que a prevenção do suicídio impediria os mortos-vivos de reivindicar a vida dos vivos, pensou Mateu, seus lábios tremendo enquanto formavam um pequeno sorriso falso. Não havia nada para ficar feliz na situação de Mateu. Mas ele ainda decidiu se pressionar para sorrir. Se tudo o que fosse necessário para manter o moral elevado fosse forçar o corpo a agir como se estivesse feliz e relaxado, um pequeno sorriso não seria um preço alto a pagar. Mas isso não resolve o problema de entrar, pensou Mateu, olhando em volta. Ele então agarrou a borda da moldura da janela e se inclinou o máximo que pôde com segurança. Nenhuma janela aberta, hein? Ele murmurou para si mesmo, desapontado com a situação. No ritmo atual, voltar para dentro do prédio pode ser um desafio danado. Um fino painel de vidro. Isso era muito resistente e saltitante para qualquer um dos lados quebrar. Acho que estou preso, Mateu murmurou, apenas para o canto de sua boca tremer enquanto formava um pequeno sorriso. Pelo menos não tenho meio-irmãos ou irmãs com quem me preocupar agora, acrescentou, tentando levantar o ânimo com essa piada boba. E então, um milagre aconteceu. Ou talvez um desastre. Um dos zumbis em sua tentativa de agarrar a silhueta sombria do outro lado da janela. Empurrou a maçaneta da janela para baixo, permitindo que ela se abrisse. Essa é a minha chance, pensou Mateu, levantando a espada e apenas esperando o segundo em que a janela se abriu. Vários braços estendidos para agarrá-lo. Golpear. Cortar a carne foi fácil. Mas o mesmo não pode ser dito sobre o osso. Ou melhor, não deve ser tão fácil cortar o osso. Mas a espada de Mateu atravessou os braços de vários zumbis como se fossem feitos de manteiga. Eles apodreceram tão rápido. Ou estou realmente ficando mais forte? Mateu se perguntou enquanto agarrava a borda da janela aberta e balançava sua espada para dentro, cortando os zumbis reunidos ali. Isso era tudo o que Mateu precisava fazer para agitá-los completamente. Seus gritos aumentaram de volume e, logo, toda a sala de aula se encheu de zumbis até a borda, todos ansiosos para dar aquela mordida suculenta na carne de Mateu. E então, com o caminho de menor resistência passando direto pela janela aberta, os zumbis correram em direção a Mateu. Apenas para cair direto pela janela, lentamente limpando a sala de aula dos inimigos. Isso me faz sentir como um valentão, Mateu murmurou, espremendo-se o mais longe possível no canto do parapeito da janela. No entanto, de vez em quando, o jovem tinha que brandir sua espada. Afinal, com o número de zumbis que constantemente se dirigiam para a janela apenas para cair por ela, alguns deles tiveram a sorte de se conectar ou algo assim e permanecer na borda. Rugido. Um grito poderoso e animalesco veio de baixo, sacudindo a preguiça de Mateu. Mesmo que ele não tivesse outra escolha a não ser esperar a sala de aula esvaziar antes de poder entrar, o rugido lembrou de que o relógio estava passando. Era apenas uma questão de tempo até que o monstro ou monstros furiosos danificassem a parede de sustentação do prédio. Não sou arquiteto, pensou Mateu, observando como os zumbis na sala de aula se aproximavam do estado em que ele teria uma chance de invadir. Mas se as paredes de sustentação caírem, será apenas uma questão de uma única ala desabar ou se todo o edifício desabar de uma vez, pensou Mateu sombriamente. E então, vendo uma oportunidade, agarrou a borda vertical da moldura da janela e, usando-a como uma espécie de balanço, saltou para a sala de aula, dando uma joelhada nos dois zumbis que tentavam pegá-lo no processo. Em um instante, os zumbis lá dentro ficaram ainda mais enérgicos do que antes, suas presas agora bem diante de suas mãos podres. Mateu puxou seu machado e olhou para os zumbis que invadiam o local. Preciso limpar este lugar rapidamente, pensou, brandindo sua arma mais pesada e esmagando o crânio do zumbi mais próximo com a coronha da lâmina. Não há como dizer quanto tempo este edifício vai continuar de pé.
Levelinguíveis em THE Apocalipse capítulo 23. Mateu continuou a massacrar todos os zumbis da sala de aula por um tempo. Felizmente, como nenhum monstro chegou ao chão, limpar este quarto levou pouco tempo para o jovem. Eu adoraria pegar os núcleos agora, pensou Mateu, apenas para balançar a cabeça enquanto se repreendia. Mas parece que não tenho tempo para isso, ele pensou quando outro rugido encheu o prédio. Com todos os zumbis na sala de aula desaparecidos, Mateu se aproximou lentamente das portas antes de abri-las com cuidado. E assim como se poderia esperar de uma hora após a horda, o corredor estava cheio de ainda mais zumbis. Em um momento como este, lamento ter entrado em uma escola tão grande, pensou Mateu, mantendo suas queixas na voz interior de sua alma. No entanto, por mais que não gostasse de voltar a lutar, dificilmente tinha outra escolha. Acho que escalar a parede externa está fora de questão, pensou Mateu, dando uma última olhada na parede externa da sala de aula decorada com as janelas. Ele já passou pelo pico de adrenalina de ter falhado o único suporte para seu corpo. E em vez de confiar seu destino no profissionalismo das pessoas que instalaram os canos de esgoto, Mateu decidiu ser o senhor de seu próprio destino. Espera, e o chão? Mateu de repente percebeu um dos pontos vitais a considerar ao seguir com seu plano. E um único olhar para baixo provou que suas esperanças anteriores se mostraram corretas. O andar desta ala do prédio não sofreu tantos danos quanto os outros andares. Ainda assim, uma parte considerável já havia desaparecido, junto com segmentos de tamanho semelhante do piso nos níveis abaixo. Mas havia mais um ponto importante sobre a maneira como o piso desabou nesse nível específico. Exceto por um caminho estreito, é quase impossível acessar a porta dos fundos da sala de aula, Mateu notou, apenas para um largo sorriso aparecer em seus lábios como um plano traçado em sua mente. Ele então se retirou rapidamente das portas principais da sala de aula. O jovem então se aproximou das portas blindadas que davam para o galpão dos professores anexo à sala de aula. Quebrar com certeza vai causar muito barulho, percebeu Mateu. Ele então respirou fundo e abaixou o machado antes de começar a trabalhar. No entanto, em vez de tentar abrir a porta do galpão, Mateu começou a mover as cadeiras e mesas da sala de aula em direção às portas principais, tudo em uma tentativa de barricar adequadamente. Isso deve ser o suficiente, Mateu murmurou com satisfação quando a pilha de equipamentos escolares cresceu o suficiente para cobrir até mesmo a janela dentro das portas da sala de aula. Obviamente, enquanto trabalhava em sua barricada, Mateu não podia evitar fazer muito barulho. Como tal, quando ele estava apenas na metade da barricada, os zumbis do lado de fora já haviam começado a testar sua resiliência. Bem, então, para a tarefa principal, Mateu murmurou, agarrando o machado que havia deixado na parede antes de se aproximar das portas do galpão dos professores. No entanto, assim que Mateu ergueu sua arma e estava prestes a derrubá-la no material reforçado de que as portas eram feitas. Pare com isso. Uma voz saiu do outro lado, apenas para as portas se abrirem de repente. Mateu murmurou, instantaneamente assumindo uma posição que lhe permitiria lutar ou fugir, dependendo da situação. No entanto, em vez de zumbis ou mesmo monstros esperando lá dentro, ele viu duas garotas, ambas pertencentes a uma classe paralela. Ele nunca teve muita oportunidade de conversar com eles, sobrando para alguns eventos ocasionais ou torneios escolares. Ainda assim, a expressão de alívio no rosto das garotas quando notaram que Mate baixava a arma era real. No mínimo, eles não me consideram uma ameaça, pensou Mateu, encostado na parede enquanto olhava para as meninas. Sinto muito, mas preciso usar este galpão, anunciou ele. Este é o nosso esconderijo. Eles protestaram, embora fracamente com o medo ainda enchendo suas mentes. Encontre um para você. A garota da esquerda gritou, apenas para encolher quando os gritos dos zumbis se intensificaram. Mas isso foi o suficiente para Mateu perder toda a simpatia que tinha pelos sobreviventes. Eu não estou aqui para me esconder, ele anunciou antes de balançar o machado em sua cabeça para lembrar às garotas que ele era o único com uma arma aqui.
Você pode sair por conta própria, ou eu vou arrastá-lo para fora. Ele então ameaçou enquanto apertava os olhos. É melhor nos mexermos, a outra garota sussurrou, puxando desesperadamente a manga da amiga. Dos dois, um parecia ser conflituoso, enquanto o outro era manso o suficiente para Mateu não se incomodar com ela. Você é real. A mais agressiva das garotas gemeu com a tentativa da amiga, apenas para apertar os olhos e olhar para Mateu com clara hostilidade. Não há como ele ousar. Antes que a garota pudesse terminar a frase, Mateu deu um passo à frente. Ele segurou o machado com a mão direita, então estendeu a mão esquerda e agarrou o longo e sedoso cabelo loiro da garota antes de puxá-lo sem piedade. Arg! A garota gritou de dor, não preparada para a determinação de Mateu. Eu irei, eu irei. Ela então mudou rapidamente sua narração, incapaz de contestar Mateu em termos de força. Mas o jovem não prestou atenção aos seus gritos. Ele simplesmente a forçou a sair do galpão antes de jogá-la no chão da sala de aula. No entanto, quando ele olhou para o pequeno galpão, a outra garota rapidamente levantou as mãos em sinal de rendição. Vou embora sozinha. Desculpe, ela disse com a voz trêmula, apavorada a ponto de molhar o chão abaixo dela. Eu realmente pareço tão assustador? Mateu se perguntou em voz alta, apenas para balançar a cabeça e permitir que a garota passasse por ele. Ele então se aproximou das portas externas do galpão. Devido ao desabamento do chão, os zumbis não conseguiram realmente chegar a este lugar, salvando as meninas da morte certa. Afinal, as portas do lado de fora do galpão eram do tipo mais barato, quase como se a escola pretendesse prender alunos atrevidos caso algum deles ousasse entrar naquele local. No entanto, em vez de contemplar a história do galpão ou seu propósito pretendido, Matt simplesmente abriu as portas com um chute, agarrou a borda da moldura da porta e então girou seu machado, acertando bem contra a parede do corredor. Ei! Ele gritou, atraindo instantaneamente os zumbis que ainda tentavam passar pelas portas principais da sala de aula. Por aqui. Isso foi o suficiente para atrair a atenção dos mortos-vivos. E assim como Matt esperava, assim que os zumbis correram para atacá-lo, eles começaram a cair da beirada do chão desabado, permitindo que ele passasse pelo corredor sem realmente arriscar sua pele. Levelinguíveis em THE Apocalipse capítulo 24. Isso deve ser o suficiente, Mateu murmurou quando a maioria dos zumbis do corredor acabou caindo no nível abaixo. Alguns deles tiveram o azar de cair ainda mais, mas apenas alguns deles caíram de cabeça, salvando Mateu do fardo de matá-los no futuro. Mateu levantou os olhos e olhou para o corredor. Dado que ele tentou atrair a atenção do zumbi apenas uma vez, vários retardatários não perceberam ou já se esqueceram de sua presença. Alguns retardatários que Mateu não teria nenhum problema em derrotar. Você está pronto agora? Gritou a mais agressiva das garotas. Cale-se! A outra das garotas surpreendentemente falou, fazendo Mateu duvidar se ela era realmente tão mansa quanto parecia antes. Você não pode ver que ele os limpou. Ela apontou com a mão para as portas, apenas para balançar a cabeça e olhar para o jovem. Sei que não começamos com o melhor pé, mas sou Leila. A garota se apresentou, apenas para se curvar gentilmente. No entanto, como sua roupa estava muito longe das regras implementadas pela escola, até mesmo um simples arco como aquele expunha um pouco de seu decote. Acho que isso é de se esperar das garotas populares, pensou Mateu, olhando para a guloseima apenas para balançar a cabeça e depois se virar. Apenas algumas horas atrás, ele estaria em Sete Céus chamando a atenção daquelas garotas. No entanto, agora, eles não eram nada além de distração desnecessária. Prazer em conhecê-lo, disse Mateu enquanto segurava suas armas e se aproximava das portas. E boa sorte, acrescentou, pronto para abrir as portas e continuar sua missão. Espere um segundo, por favor. Leila gritou, sua voz revelando quão chocada ela estava com a reação bastante limitada de Mateu. Você não vai nos deixar aqui assim, vai? Ela perguntou,
suas mãos agarrando a parte inferior de sua camisa enquanto ela sorrateiramente tentava torná-la tensa e assim revelar a forma de seus encantos. Ele não vai nos ajudar, a outra garota acrescentou rabugenta, apenas para levantar as mãos e começar a desabotoar a camisa. Ele é como todos os outros homens. Se não formos úteis para ele, ela disse, tirando a camisa, então ele não vai se incomodar conosco. Mateu lançou apenas um único olhar para a garota agora quase seminua antes de revirar os olhos, balançar a cabeça e abrir as portas. No passado, essa oferta poderia despertar meu interesse, pensou o jovem. Mas agora, eu tenho uma maldita esposa. Espere. Pouco antes de Mateu poder abrir as portas, Leila correu para frente, agarrando o outro braço dele e envolvendo-o. Faremos qualquer coisa. Ela gritou, tentando puxar Mate para longe das portas. Portanto, não nos deixe, acrescentou ela, levantando a cabeça e mostrando como seus olhos estavam marejados. Por favor? Eu tenho uma esposa, pensou Mateu, tentando ignorar a sensação agradável de uma das beldades da escola pressionando seu peito contra seu braço. Eu tenho uma maldita esposa. Ele repetiu, tentando ignorar o prazer de ter uma garota bonita como aquela implorando a ele. Solte-me. Mateu finalmente conseguiu pronunciar essas palavras. No entanto, bem quando ele estava prestes a tentar tirar a mão do aperto da garota, a amiga de Leila se aproximou dele pelo lado e colocou os braços em volta do peito dele. Posso sentir, pensou Mateu quando 2 pontos de calor apareceram em suas costas. Eu vou deixar você me foder se você nos proteger, ela sussurrou diretamente no ouvido de Mateu. Havia uma enorme diferença entre provocá-lo com o decote ou empurrar o peito contra o braço dele e expressar a possibilidade real do ato. E sendo a virgem que era, Mateu não pôde deixar de hesitar. Nádia me odiaria por isso, pensou, tentando ao máximo resistir à tentação. Mesmo que ele tenha passado pelo inferno do apocalipse antes, ele ainda era um jovem, apenas alguns meses em sua idade legal. E embora a provocação anterior não tenha sido suficiente para detê-lo, a oferta aberta e direta de perder seu V cardeal. Não estou interessado, disse Mateu, lutando para liberar a mão de Leila apenas para erguer as mãos, agarrar os braços da amiga de Leila e abri-los. Então, antes que sua hesitação pudesse mais uma vez fazê-lo parar, Mateu abriu as portas e avançou. Parar! Leila gritou, correndo para agarrá-lo novamente. Você pode foder nós dois. Ela gritou, nem mesmo percebendo que atraiu a atenção dos poucos zumbis que restavam. Faremos o que você quiser, te chupar, deixar você nos foder, até anal. Nublinotas, fala clã não sei vocês mas se eu fosse ele. Depois dessa eu estaria muito inclinando a aceitar. Não que eu estivesse interessado na proposta delas. Ei! Simplesmente sou fraco com mulheres indefesas kkkkkkk. Ela falou de uma maneira extremamente rápida, lançando mais e mais incentivos em sua tentativa desesperada de atrair Mateu para a armadilha. Droga, Mateu mordeu os lábios a ponto de começarem a sangrar. A dor suave, mas aguda, que se seguiu ajudou o jovem a clarear sua mente. Saia de cima de mim, ele ordenou, empurrando a garota para o lado. O barulho de zumbis se aproximando era o último remédio que Mateu precisava para afastar os pensamentos obscenos e se concentrar nos assuntos importantes. E assim, com nenhuma das garotas o segurando mais, ele avançou, direto para os zumbis que se aproximavam. Um único passo fora da sala de aula era tudo de que Mateu precisava. Com os mortos-vivos à vista, as garotas simplesmente não ousaram persegui-lo lá fora. Você só vive uma vez, cara. Mateu correu em direção aos zumbis, preparando seu machado para um golpe. Não há como dizer se poderei voltar para Naida. Ele continuou a pensar, seus pensamentos inadvertidamente se transformando em uma busca por uma desculpa que lhe permitisse esquecer sua moral. E então, assim que Mateu brandiu seu machado e decapitou o mais próximo dos zumbis, ele congelou no lugar. Espere um segundo. Ele pensou, olhando para baixo enquanto baixava a mão esquerda que carregava a espada, dividindo a cabeça de outro zumbi em duas.
Meu sistema se chama Sistema Oives, pensou ele, lembrando-se do que vira antes no reflexo da janela. Sistema de esposa não. A maioria dos zumbis já havia saído do corredor, presos nos andares abaixo. Como tal, limpar os poucos restantes não representou nenhum desafio para Mateu. Mas uma coisa mudou entre o momento em que ele saiu da sala de aula e quando terminou o trabalho. Vou lutar contra um maldito monstro, pensou Mateu, perfeitamente consciente de que agora estava apenas procurando o último empurrão que o levaria ao doce abraço de duas belezas. Não é justo se divertir um pouco antes disso. Sem mais ameaças presentes no corredor, Mateu se virou e olhou para a sala de aula bem na beira do chão desabado. E isso pode me ajudar a descobrir um pouco mais sobre o meu sistema. Leveling Weavers in THE Apocalipse capítulo 25. Mateu abriu as portas. E para sua surpresa, não havia nenhuma resistência que o impedisse de fazê-lo. Eles são estúpidos quê? Mateu se perguntou, balançando a cabeça ao entrar na sala. Se eles querem ficar aqui, se barricaram o acéfalo. E ao entrar, Mateu percebeu que as meninas não faziam nada para bloquear as portas. Então não é como se eles estivessem tentando se preparar para montar a barricada também, ele pensou, incapaz de parar de balançar a cabeça. No entanto, as meninas não estavam na sala de aula. Não importa o quanto Mateu olhasse em volta, eles não pareciam estar em nenhum lugar lá dentro. Como tal, havia apenas um lugar onde os dois poderiam estar. Tenho certeza de que é isso que devo fazer? Ele pensou, incapaz de parar de hesitar. E então, ele olhou para seu sistema mais uma vez. E assim como antes, o nome permaneceu o mesmo, host do sistema das esposas, nome, Mateu Carian, idade, 19, nível, 11, raça, humano evoluído, classe, titular do sistema, estado, desesperado, Mateus Carian, nível, 11, vitalidade, 13, Brown, 13, agilidade, 14, mente, 0, arcano, 0, total, 20, níveis acumulados, 1, a/N. Adicionei esta linha 2 capítulos atrás, esqueci dela, desculpe por isso, afinal, é um sistema de esposas, pensou Mateu, soltando um profundo suspiro antes de finalmente fazer uso de sua mão e bater nas portas. Então você votou, disse a garota cujo nome Mateu ainda não sabia, abrindo a porta bem na cara dele. No entanto, o que era mais chocante em sua aparência era como ela não usava mais roupas. Qual o significado disso? Mateu perguntou enquanto semicerrava os olhos e se recusava a olhar para qualquer lugar que não fosse o rosto da garota. Você é apenas um homem. Nuble notas. Foda tão criticando nossa prota. Por algum que 97% dos homens faria igual. Ainda mais se forem homens solteiros. A garota balançou os ombros em claro desprezo pelo jovem. Dado um botical gratuito, como você poderia recusar? Ela perguntou antes de juntar os braços e cruzá-los abaixo do busto apenas para acentuar seu tamanho enquanto ela balançava os braços. Devido ao movimento, Mateu cometeu o erro de olhar para ela. No entanto, em vez de se jogar na garota como um animal selvagem, ele simplesmente revirou os olhos, estendeu a mão e empurrou a garota para o lado. Leila murmurou quando percebeu as ações de Mateu. Será que eu sou o único de seu agrado? Ela perguntou enquanto se sentava no canto do galpão. O que eu preciso e o que eu quero não tem nada a ver com foder nenhum de vocês, respondeu Mateu. Apesar de sua decisão anterior de aceitar o convite e se divertir antes de ir para o que provavelmente seria sua morte, quando se deparou com aquelas duas garotas. Por alguma razão, Mateu simplesmente não conseguia insistir no assunto. Mesmo com a outra das duas garotas completamente nua atrás dele. Seu amigo deveria aprender um pouco de vergonha, sabia? Ele murmurou antes de olhar para um pedaço de vidro nas portas externas do galpão na esperança de encontrar algumas pistas sobre seu sistema. No entanto, fora das coisas que ele viu antes, nenhuma nova pista apareceu flutuando acima do reflexo do jovem. O que você quer então? Leila perguntou, um olhar de confusão misturado com algum tipo de decepção em seu rosto.
Mateus se ajoelhou para ficar com os olhos no mesmo nível dos de Leila. Primeiro, a pergunta mais importante. Você quer que eu proteja dos zumbis porque você não tem como lutar contra eles, Mate afirmou antes de engolir sua saliva enquanto reunia coragem. Mas e se eu pudesse oferecer a você a força para lutar contra eles? Pelo que parece, quem quer que eu transforme em minha esposa também receberá a bênção do sistema, pensou Mateu, esperando ansiosamente pela resposta de Leila. Quer dizer que quer que eu lute ao seu lado? Leila finalmente se recompôs o suficiente para levar o assunto adiante. Bem, tudo depende de uma certa aposta, Mateu admitiu enquanto encolheu os ombros apenas para então acenar com a cabeça. Mas sim. Essa é a essência disso, acrescentou. Leila baixou a cabeça. Ela então levou a mão à boca e colocou o polegar entre os lábios, chupando enquanto pensava. Ela então soltou um suspiro pesado antes de erguer seus profundos olhos azuis para Mateu. Parece melhor do que apenas esperar aqui para morrer de fome, acrescentou ela. Leila. A outra garota protestou, incapaz de se conter por mais tempo. Ele só vai usar você como escudo de carne. Você não soa muito convincente quando mostra sua nudez para todos verem, comentou Mateu, revirando os olhos. De qualquer forma, de volta ao assunto. O que eu preciso que você faça, agora, é apenas aceitar verbalmente tudo o que eu digo, ele explicou antes de se levantar apenas para cair de joelhos. Leila, você quer ser minha esposa? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.